Graças a Deus estamos aqui mais uma vez, debaixo das infinitas misericórdias do Senhor, tentando transmitir estudos e mensagens da Palavra de Deus. Todas essas mensagens e estudos podem ser propagadas, podem ser encaminhadas aí nos grupos de WhatsApp, também nas redes sociais. Tem minha autorização, proposta é engrandecer o nome do Senhor Jesus. Assunto difícil, tratar sobre o Senhor Jesus Cristo, são anos, décadas e décadas de estudo para poder transmitir esses estudos para vocês. Espero que venha somar no conhecimento que você já tem na área teológica e que venha falar aos corações daqueles que estão iniciando os estudos da Palavra de Deus. Estamos mencionando uma série de mensagens sobre quem foi Jesus Cristo e agora em especial no Velho Testamento. E hoje eu quero falar que ele foi um dos anjos que visitou Abraão. Eu quero ler dois versos da palavra de Deus aqui em Gênesis capítulo 18, o verso 2 e o verso de número 3, que diz assim a palavra do nosso Deus. E levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E, vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. E disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Quero te ajudar com uma questão bíblica. Quando aparece na Bíblia, anjo do Senhor, na grande maioria das vezes, está se referindo à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tratamos daquelas mensagens do princípio. Vamos voltar ainda em Gênesis 1 para mostrar outras aparições de Cristo ali, outros versos que mostram a pessoa de Cristo. Mas em todas as páginas do Velho Testamento nós encontramos marcadas pelo sangue precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está em todo o Velho Testamento, sempre. E aqui está mais uma passagem. E antes de mostrar essa passagem, eu quero mostrar a vocês Gênesis capítulo 16. Quando o anjo conversou com Agar. E é interessante que houve uma conversa com Agar, e depois dessa conversa, em Gênesis capítulo 16, no versículo de número 13, olha só que interessante. Depois da conversa do anjo com Agar, olha o que ocorre no verso 13, as palavras de Agar. Gênesis 16, 13. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és Deus que me vê, porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Agar chama aquele anjo que conversou com ela: Tu és Deus que me vê. Então eu quero mostrar algumas características para você compreender quando é um anjo e quando é a pessoa do Senhor Jesus no Velho Testamento. Vou usar 3 slides somente para ajudar na compreensão deste assunto. O primeiro diz assim, a Bíblia não fala diretamente que Jesus era o anjo do Senhor. Porém sabemos que, em muitos casos, ela não relata claramente sobre determinados assuntos. Mas podemos entender em muitos textos interpretativos que Jesus era o anjo do Senhor. Primeiro temos que entender o que a palavra anjo significa. Em hebraico, malá, mensageiro. Em grego, angelos, mensageiro. Em latim, angelus, mensageiro. O anjo do Senhor, portanto, é um mensageiro do Senhor. Logicamente que estamos nos referindo apenas ao anjo do Senhor. Há uma distinção clara aí, tá bom? Pois existem diferenças quando a Bíblia fala de anjos. O artigo definido faz toda a diferença. Quando vemos o artigo definido o antes da palavra anjo, está sendo declarado que se trata de um ser único. Quando a frase é definida, há uma questão que está sendo apresentada, um ser único. O anjo do Senhor.
O artigo define isso. O anjo do... não um anjo do Senhor. Então é muito importante notar isso. Ou seja, que este anjo mensageiro é diferente em termos de importância, sem comparação com os demais anjos. Vamos ver o próximo slide. Além disso, mesmo quando aparece o artigo o substantivo iniciado em letra maiúscula, ou seja, anjo, ao invés de anjo com letra minúscula, denota uma importância maior ao mensageiro em questão. Essas aparições de Jesus em forma humana aos seres humanos são conhecidas na teologia como cristofania ou teofania, sendo esta última usada em termos gerais para Deus. Como dito anteriormente, há referências no Antigo e Novo Testamento sobre anjos, mas apenas no Antigo Testamento é que vemos claramente aparições de anjos do Senhor. Por quê? Porque no Novo Testamento ele já veio na pessoa Deus encarnado no ser humano. Então não temos mais no Novo Testamento anjo do Senhor. Temos anjos, mas não do Senhor. Então já há uma grande diferença nessa questão. Eu coloquei 3 pontos aí. Ele identifica-se como Deus. Fala como Deus. Exercita as responsabilidades de Deus. Anjo não se identifica como Deus. Nunca. Anjo sabe disso, é bíblico. A exortação bíblica. Fala como Deus, como tratou com Agar, como tratou com Abraão. Lembra daquela passagem de Daniel? Os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha? Quando Nabucodonosor olha, ele viu um quarto. Havia um quarto. Jesus, mais uma vez, presente no Velho Testamento. Então, quando aparece o anjo do Senhor, não um anjo, há uma grande diferença. Então, quando nós temos uma frase definida, está se referindo à pessoa do Senhor Jesus. E o último slide diz assim, no Novo Testamento não vemos menção alguma sobre aparições do anjo do Senhor. Obviamente, porque Jesus já havia encarnado. Isso reforça ainda mais a ideia de que o anjo do Senhor era a representação de Jesus nos tempos antes dele nascer como humano. Como saber a diferença entre um anjo comum e o anjo do Senhor? A resposta é simples. O anjo comum nunca aceita adoração. O anjo comum não pode aceitar adoração. Não aceita ser chamado de Senhor. Apocalipse 19:10. Ele diz, eu sou como os demais. Não pode me adorar. Não pare para me adorar. O anjo do Senhor sempre vai fazer isso. Quando você olha para esse texto aqui de Gênesis capítulo 18, Abraão chama aqueles anjos, ele olha e diz, e disse, meu Senhor, se agora tenho achado graças. A palavra em hebraico aqui é Adonai, Senhor, palavra usada para Deus. Abraão chama aqueles 3 homens, meu Senhor. Agora é interessante, Abraão direciona a um dos anjos. Um só. Porque esses 3 anjos aqui, 2 somente vão para Sodoma e Gomorra. No capítulo 19 de Gênesis, no versículo de número 1, começa assim, e viram os 2 anjos, e vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado. Eram 3 que conversavam com Abraão, só que só 2 vieram a Sodoma. Abraão direciona, meu Senhor, a um daqueles 3 anjos. Um era Jesus Cristo. Quando você adentra aí no capítulo 18, você vai ver várias vezes Abraão conversando com aqueles anjos e chamando de Senhor. No versículo de número 13 ele diz, e disse o Senhor. No versículo 14, haveria alguma coisa difícil para o Senhor e assim por diante. Abraão conversando com aqueles 3 anjos. Ali estava a pessoa de Cristo. Abraão chama um dos anjos de Senhor. Se não fosse o Senhor Jesus, ele jamais aceitaria ser chamado de Senhor. O anjo jamais aceita ser chamado de Senhor. Então aqui nós encontramos mais uma vez a aparição de Jesus no Velho Testamento. Quando um daqueles anjos foi conversar com Abraão. Jesus talvez
nesse dia, nesse momento, está aparecendo para você. E você ainda não compreendeu a mensagem que ele está tocando no teu coração. Abraão entendeu. Abraão compreendeu a mensagem do Senhor. Abraão se dobrou, Abraão foi adorá-lo. Porque era Jesus. Se fosse um anjo, ele não teria aceitado a adoração. Jesus quer que você o reconheça, se humilhe neste momento e reconheça que Ele é o Senhor. Te entrega a Ele. Ele é o único que pode escrever o teu nome no livro da vida. Faça isso. Amanhã pode ser tarde demais. O momento é agora. Que Deus assim nos abençoe. Que nós possamos crescer a cada dia no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Pai, por mais esse momento. Obrigado pela dádiva de estarmos aqui e por poder falar do Teu Filho, Jesus Cristo. Mas ajuda as pessoas que estão ouvindo. Fala ao coração de cada um, ó Deus, e que elas possam compreender a Tua perfeita e poderosa palavra. E tomar a decisão mais importante da vida, se entregar a Jesus Cristo. Obrigado por tudo, Pai. Eu te oro agradecido no nome do poder do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.